Meus queridos, bom dia, graça e paz. Desejo a você um dia abençoadíssimo e quero ler para sua e minha edificação também, né? Colossenses 3:13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. O que esse texto, ou este versículo, particularmente, quer nos ensinar é como viver bem com o outro. Viver bem com o outro nunca foi coisa simples, nunca foi coisa fácil. Os relacionamentos interpessoais sempre foram complicados em todos os tempos. E isso tem um motivo, tem uma causa. E a causa primária da nossa dificuldade de nos relacionarmos com os outros é o nosso próprio pecado. Somos pecadores e, por natureza, egoístas. Gostamos muito de nós e pouco do outro. Tem gente que diz se ame, a gente já se ama muito, nós somos egoístas. Nós queremos, por exemplo, quando estamos com fome, comemos, quando estamos com frio, nos vestimos, nos agasalhamos. Quando estamos com calor, nós vamos tomar um banho e nos refrescar. Mas e a gente olha se o outro está com frio, se o outro está com fome, se o outro está com calor, se o outro está necessitado e a gente supre essas mesmas necessidades para os outros, a gente tem dificuldade, você sabe disso. Cada um que se vire. Somos egoístas e esse egoísmo traz para a questão de relacionamentos. É muito difícil, né? Duas pessoas, mesmo que se amam, como um casal. Um jovem olha para uma moça e também se apaixona por ela e passa a amá-la e até mesmo a respeita e a honra e se casa. Mas o dia a dia vai mostrar o nosso erro, o nosso pecado, o nosso egoísmo e as dificuldades nos relacionamentos começam a aparecer e aparecem muitas vezes cedo, às vezes no namoro, às vezes nas primeiras conversas. E quando há uma certa maturidade, um certo reconhecimento disso, as pessoas conseguem viver. Outros já no começo do namoro já vai um para um lado, outro para outro, outros chegam até o noivado, outros se casam e às vezes com 1, 2 anos, 3 anos de casamento já estão vivendo a vida mais horrível do mundo e se separam mesmo. Outros vivem um sofrimento fora do comum. A pergunta é para a gente viver assim? Isso é normal? Não, não é normal. E a gente poderia viver diferente. Todos nós poderíamos ter bons relacionamentos uns com os outros. Mas precisamos abrir mão de muitas coisas. Precisamos, em primeiro lugar, reconhecer que somos pecadores. E que aquele que está na nossa frente também é pecador. Precisamos reconhecer nossas fragilidades, precisamos reconhecer isso e também precisamos reconhecer que todos são frágeis. E por esse motivo o apóstolo Paulo nos dá aqui algumas diretrizes para o viver bem, para um bom relacionamento. A primeira diretriz é suportai-vos uns aos outros. Suportar, queridos, todos nós sabemos o que é suportar. Não é somente tolerar, mas é dar suporte, é colocar nos ombros, é se fazer de forte para colocar alguém que está precisando. Suportar é ficar na parte de baixo para que o outro suba e você possa levá-lo. E isso, falando de relacionamentos, é importantíssimo. O outro te magoou, o outro te fez alguma coisa que você não gostou. Suporte, leve, carregue esse peso. Não revide. O revidar é não suportar. O tomar um tapa de um lado e bater no outro é não suportar. O suportar é aguentar, é aceitar, é saber que a pessoa falha, que a pessoa erra, mas você vai tolerando e vai carregando isso. E você pode dizer, mas isso aí é ser besta.
Sim, aos olhos humanos, isso é ser tolo, isso é ser tonto, isso é ser burro, e nesse tempo a gente não está mais para tolerar nada disso. Mas na linguagem bíblica, meus queridos, é isso que eu e você precisamos entender. A segunda diretriz do apóstolo Paulo é perdoar. Ele então diz, olha, em primeiro lugar, suportai-vos uns aos outros, e em segundo lugar, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Se você tem algum motivo de queixa, por favor, para que revidar? Suporte, mas não somente suporte, perdoe. E perdoar é apagar aquela dívida, é fazer de conta que ele não deve mais e não deve mesmo. Não somente o fazer de conta, mas é dizer, olha, você fez isso, mas eu te perdoo e isso não vai atrapalhar o meu e o seu relacionamento. Perdoar é apagar, não da memória, porque nós não apagamos da memória, nossa memória é uma bênção de Deus, mas é apagar para que aquilo não faça, não comprometa o nosso relacionamento. Perdoar é se despojar de algo que poderia te causar sofrimentos infindáveis. Perdoar é entender que a pessoa é falha, é pecadora e que você também é, e que nós podemos viver juntos, mesmo nas fraquezas uns dos outros. Podemos viver. E em terceiro lugar, o apóstolo Paulo nos mostra o exemplo de Cristo. Ele diz, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Aí você vai ter uma facilidade agora, tanto de suportar quanto de perdoar. Porque você vai olhar para Cristo, você olha para Cristo e olha para você. Você olha para você e olha para Cristo. Quem é você? Uma pessoa pecadora, mas que foi perdoada por Cristo. Cristo te cobrou alguma coisa? Não. Ele te envergonhou quando você errou e pecou? Também não. Ele lançou em rosto os seus erros, as suas maldades? Não. Ele simplesmente te perdoou, ele simplesmente te perdoa, ele simplesmente te perdoará. Todas as vezes que você reconhecer isso, e às vezes até mesmo sem reconhecer, ele tem nos perdoado muito, muito, muito. Se você não fosse perdoado por Cristo, você não poderia jamais chegar à presença de Deus, nem aqui, nem eternamente. Mas Cristo nos perdoou. E é assim, do mesmo jeito que Ele nos perdoou, quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, sem nenhum merecimento, Ele morreu na cruz em nosso lugar, para nos conduzir a Deus, para nos reconciliar com Deus, para nos tornar filhos adotivos de Deus, nos perdoando todos os pecados, aqueles desde a sua infância, adolescência, juventude, todos os seus pecados, os de hoje também, e até mesmo os que você ainda cometerá. Ele já perdoou. E assim como Ele perdoou, assim como o Senhor vos perdoou, perdoai vós. Está aqui. A gente pode viver bem, claramente. A gente pode viver bem, marido pode viver bem com a sua esposa, esposa com o seu marido. Filhos podem viver bem com seus pais, os pais podem viver bem com seus filhos, patrões e empregados podem viver bem. Nós podemos viver bem na igreja, irmãos, né? Um ajudando o outro, um suportando o outro, um perdoando o outro, perdoando mutuamente. Todos nós precisamos perdoar e sermos perdoados também. E o exemplo é Cristo. Deus te abençoe. Sejamos abençoadíssimos neste grande dia.